tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo para nós. Nós te amamos, Senhor. 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 Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Nós te reverenciamos. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Tu és tudo para nós. Fique à vontade entre nós. Consagramos esta noite ao Senhor, entregamos o nosso louvor ao Senhor, cultuamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a estrela da manhã. Não existe outro a quem adoramos. Não existe outro a quem nos rendemos, a quem nos prostramos. Não existe outro nas nossas vidas. Tu és o único Deus para nós. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigada, Pai, pelos teus anjos que estão trabalhando em nosso favor. Obrigada pelos dons em manifestação. Obrigada por tua palavra que é forte, que é eficaz, que penetra, Senhor, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Que privilégio nosso de te chamar de Pai, ó querido Deus. Nós te amamos, nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás. Nós fizemos isso no começo, mas muitas pessoas chegaram depois. Louvor, muito obrigada. Thank you very much. Você pode se sentar também. Aleluia. O Senhor é bom, não é verdade? Aleluia. Hoje, domingo de Páscoa. Fala comigo, domingo de Páscoa. De ressurreição. Você sabe que existem 2 grandes dias em que nós cristãos devemos celebrar. Que é o Natal, quando Jesus nasceu. E a Páscoa, quando ele morreu. E quando ele ressuscitou, não é verdade? E sabe, nessa simbologia que a gente tem da Páscoa, e a gente entende o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim, fez naquela cruz por você, e a gente olha e fala assim, mas Páscoa é a ressurreição de Cristo. A palavra Páscoa, eu estou achando o som bem ruim aqui, o retorno para mim, tá bem, muito nasalizado. Por favor. A gente pensa, mas a Páscoa
não é a morte e a ressurreição de Cristo? Sim, Páscoa é passagem. Então, quando a gente vê, quando a Páscoa ela foi instituída lá na Antiga Aliança. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo 12. Vou dar uma base aqui, depois a gente vai fluir naquilo que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Lá em Êxodo 12, a instituição da Páscoa. E a gente vê aqui antes disso, o que acontece antes disso? Antes disso, acontece que as 12 tribos de Israel, elas estavam no Egito, elas estavam presas no Egito, sendo escravos do egípcios. Então, o que aconteceu? Deus falou com Moisés, para Moisés libertar o povo daquelas 12 tribos de Israel que estavam ali naquele lugar. Então, acontecem várias coisas, acontecem várias pragas, são 10 pragas que acontecem, que Deus estava falando com Moisés, e Moisés falava com o faraó, e o faraó não queria libertar o povo, e nisso vinha uma praga e vinha outra, até que veio essa praga, quando Deus falou o seguinte, no 12, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano, dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Olha como é interessante. Não era um cordeiro para todos. Era um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais, aí ele vem instruindo. Aí que no 5 ele fala assim. O animal, isso é Deus falando, amém? O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Sem defeito. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. É interessante quando a gente olha que o animal, ele deveria ser sem defeito. Sabe? Quando Deus fala isso, e Deus institui toda a lei de Moisés, que aí veio depois a lei, a tábua, veio depois, né, os 10 mandamentos, eles vieram depois disso. Quando Deus fala isso, ele já está se referindo ao cordeiro. Cadê? Ainda não está bom aqui. Não, ainda não. Estou até me desconcentrando aqui. Pede para baixar um pouco o volume. Desculpa. Então, quando Deus fala que o macho ele precisava ser sem defeito, já está se referindo ao sacrifício de Jesus lá na frente, na cruz. E aqui, quando a gente vê acontecendo isso lá em Êxodo, a gente já tinha visto isso aqui, já tinha acontecido Gênesis 1, 2 e 3. Então já havia, Jesus já estava nos planos de Deus. Então quando vem todas as tribos de Israel, aí não vou entrar nisso, não vou entrar em quem é Israel, em todas as tribos. Melhorou, Alan, obrigada. Vocês estão me ouvindo direito? Então vem todas as tribos, e aí o animal deveria ser sem defeito. E aí Deus vem falando com eles aqui ainda em Êxodo 12, 13. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia será um memorial. Fala comigo, um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Olha como é interessante, quando fala, o sangue servirá de sinal. Aqui a gente conhece, inclusive agora que a gente saiu de um tempo longo de pandemia, né? Como a gente tinha visto, como Deus livrava a nossa casa, como Deus estava protegendo a nossa casa, pela aliança que a gente tem com o Senhor, por quem nós somos em Cristo, por Cristo ter derramado o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Então quando a gente olha aqui, que este derramamento de sangue deste animal, ele deveria ser passado nos umbrais de toda aquela casa e não haveria morte naquela casa. Sabe, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas o que isso tem a ver comigo? Fala, tem tudo a ver comigo. Isso tem tudo a ver com a sua casa, porque a morte, ela não tem mais
domínio sobre a nossa vida. A morte, por mais, queridos, que a gente morra, por mais que tenham cristãos que morram, por mais que as pessoas morram, eu te digo, morrer com Cristo é lucro. Porque quando Cristo morreu por nós, quando a gente celebra tudo que nós estamos celebrando hoje, nós estamos celebrando a nossa salvação, não somente para este mundo, mas muito mais. Sabemos que em Cristo nós temos vida e a nossa casa tem vida. Então o que estava acontecendo aqui em Êxodo? A instituição da Páscoa, quando Deus vem. Aí aqui no 17, ainda no 12, 17 fala o seguinte: portanto, celebrareis a festas dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Ou seja, façam isso como um memorial. E lembre-se que neste dia eu tirei os vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso guardareis este dia através de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo diante do Senhor. Então isso é algo que nós fazemos constantemente e foi uma festa instituída para que todo o povo de Israel, uma vez por ano, celebrasse a Páscoa. Amém? Ou seja, a passagem que eles tinham de escravos e todo aquele tempo que eles tiveram para serem livres em Deus. Aí no 26 fala assim, o 12 ainda: e quando os vossos filhos vos perguntarem, que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou diante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. O que significa a Páscoa, querida? Significa a celebração. Significa a celebração que o Senhor nos tirou da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em toda a Bíblia a gente consegue entender o que Deus está falando conosco. Quando a gente escuta, quando a gente escuta e estuda, quando a gente olha para a palavra e a gente vê que em todo este tempo Deus sempre quis falar conosco. E Deus sempre estava mostrando na antiga aliança, na forma de fazer, Ele estava protegendo aquele povo, porque daquele povo nasceria Jesus. Daquele povo teria uma mulher, daquele povo uma virgem ficaria grávida e daria luz ao Salvador. Ao Cordeiro que ia derramar o seu sangue por mim e por você. Aí eu quero que você abra agora a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, versículo 19. O Senhor é bom. Fala comigo. Jesus é o plano perfeito. Aleluia. 1 Coríntios 15, no versículo 19, fala assim. Vamos no 17, a partir do 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Sabe, tem uma versão que fala que nós somos miseráveis. E eu pergunto para você, você quer ser chamado de miserável? Você quer ser chamado como um homem digno de compaixão? Você quer ser chamado de infeliz? Porque quando a gente olha para a palavra e a gente vê, hoje a gente consegue analisar
quem nós somos em Cristo, quem Deus é para nós, o que nós temos, o que nós podemos, como nós andamos em Cristo, como nós podemos agir em Cristo. Quando nós olhamos tudo isso, a gente precisa entender que tudo isso é por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. E sabe, muito mais, querido, eu quero trazer para você hoje a consciência da nossa evangelização. Nós precisamos falar para os outros que Jesus continua salvando e que estar na igreja e que ser filho de Deus não é algo pesado, mas é algo leve e poderoso diante do Senhor. A nossa vida precisa falar, o nosso dia a dia precisa falar, o nosso alimentar o outro precisa falar, a nossa compaixão precisa falar, o nosso dia a dia precisa falar que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele é um Deus vivo, porque se a nossa esperança, querido, ela estiver no dinheiro, no dia que o dinheiro acabar, a gente está frustrado. Se a nossa esperança estiver em homens de carne e osso, no dia que este homem morrer, a nossa esperança estará frustrada. No dia que este homem pecar, no dia que este homem cair, nós vamos falar assim: se fulano caiu, imagina eu. Mas não é assim que a gente tem que pensar. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em um dia melhor. A nossa esperança está em um dia, no dia em que que o nosso corpo, eu acredito que nós somos a geração que seremos arrebatados. Mas isso é outra história. Mas eu acredito também, se eu não for arrebatada, no dia que eu morrer, eu me encontrarei com meu Salvador, face a face com Ele. E eu vou te dizer, mesmo que eu tenha morrido nessa terra aqui, a morte só me fez uma passagem, só me fez participar da Páscoa do Senhor, do renascimento de Cristo, de estar com Cristo, porque Ele me livrou do inferno. Era para eu morrer e ir para o inferno, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Quando eu morrer, queridos, quando nós morrermos, aqueles que já morreram, se eles morreram com Cristo, entendendo o que Cristo fez naquela cruz, eles estão muito melhores do que nós, eles estão muito mais felizes do que nós. A dor é nossa, a passagem é nossa. Por passar por aquele momento, a passagem é deles, do que eu digo, né? Mas nós que sentimos a ausência deles, mas eles estão bem no Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe? E quando a gente olha para a ceia, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus naquela cruz, depois você lê os seus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um conta a mesma história, mas é tão interessante porque cada um conta com uma visão diferente. Mesmo a gente ouvindo a mesma história, são 4 pessoas contando a mesma história, com o mesmo final, mas com detalhes diferentes. E eu gosto de ler, abra sua Bíblia lá em Lucas. Eu gosto de Lucas. Lucas, ele não era discípulo de Jesus, você sabia disso? Lucas era discípulo de João Batista. E ele era médico. E ele tinha um olhar diferenciado na colocação das palavras. Ele tinha um olhar diferenciado quando ele citava outros exemplos de outros evangelhos. Ele é mais detalhista. É como se ele fosse, não se ele fosse mais amável, mas detalhista, essa é a palavra. Ele é mais detalhista em muitas coisas. E eu gosto de Lucas, quando ele, aqui Lucas 20, o 21 e o 22, mas vamos direto para o 22. No 21, na verdade, em todos os evangelhos,
quando Jesus fala muito, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu passe para o lado de lá, é necessário que eu faça isso, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem morra para ressuscitar, é necessário. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que existia algo escrito sobre ele e era necessário que ele passasse por isso. Inclusive, quando ele fala, está aqui na frente do 22, quando ele fala que era necessário que houvesse um traidor, quando ele está se referindo a Lucas, ele fala, é necessário que isso aconteça, mas ai de quem por isso vier, por meio de quem isso acontecer. Então, quando a gente olha e a gente começa a ler e entender a nossa Bíblia, a gente entende que nada foi por acaso. Nada, que coincidência, Jesus estava naquele lugar. Que coincidência isso aconteceu. Que coincidência Jesus falou isso. Nada foi coincidência. E você sabe que você está aqui essa noite não é coincidência. Você sabe que você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador naquele dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida mudou, você foi transportado do império das trevas para o reino dele. Naquele dia não foi coincidência você estar naquele lugar ouvindo aquela palavra. E aí eu te pergunto, nós estamos fazendo a nossa parte? Porque eu preciso te dizer, queridos, precisamos falar da palavra. Porque o Senhor se move quando nós falamos. O Senhor se move quando nós estamos em família e nós começamos a falar da palavra. O Senhor se move quando nós estamos com um grupo de amigos e nós começamos a falar um versículo. Olha, eu estudei esse versículo, eu li isso, eu li aquilo. Sabe, é importante a gente fazer um devocional dentro da nossa casa e a gente conversar sobre a palavra, porque não é coincidência o que está acontecendo. E eu quero te trazer essa responsabilidade de anunciar a Páscoa de Cristo. Anunciar por que ele morreu e anunciar que ele, além dele ter morrido, ele ressuscitou. Sabe, era importante ele ter morrido. Ele tinha, gente, para ressuscitar ele tem que morrer, não é verdade? Ele tinha que morrer. E ele tinha que morrer no madeiro, ele tinha que morrer daquela forma que ele morreu. Não foi, aquelas pessoas eram muito más. Nossa, se soubessem quem ele era, eles sabiam quem ele era. Mas para se cumprir a palavra que estava escrita, que o Filho do Homem haveria de morrer no madeiro. Ele morreu no madeiro, ele foi crucificado. Sabe por quê? Aquilo significava que ele estava levando o meu pecado, o seu pecado. Porque a palavra diz verdadeiramente, 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 ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as suas enfermidades. O castigo que me trouxe a paz, o castigo que te traz a paz, estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós, eu, você, o seu vizinho da esquerda, da direita, o da frente, o de trás, nós fomos sarados. Não é algo para mim, somente para mim, mas é algo para mim e para eu compartilhar. E aí a gente traz aqui para a nova aliança, a gente traz para Jesus. O que nós lemos Êxodo 12, quando ainda o Senhor estava falando com aquele povo, quando Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha nascido, ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Aqui nós vemos Jesus e entenda, Jesus ainda estava vivo, então ainda aqui, eles ainda estavam vivendo o tempo da antiga aliança. A nova aliança, ela se iniciou quando Jesus ressuscitou. Amém? Então vamos lá, o 22. Aproximando-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo.
Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariote, para Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi combinar com os principais sacerdotes. Aí vem falando aqui como Judas traiu Jesus, e aí vem a ceia do Senhor aqui a partir do 7, ou seja, só um parênteses aqui, isso eu ia falar no final, mas vou falar logo. Por que nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses? Porque a Bíblia nos diz, lá onde nós lemos em Êxodo, para que nós fizéssemos isso. E aí Jesus vem e mantém isso, mantém essa festa no calendário cristão, mantém esse mandamento de sempre fazermos a ceia do Senhor até que Ele venha. E Ele não veio ainda, não novamente, amém? Aí aqui, quando a gente lê, são muitos detalhes aqui, e aqui no 7, né, o 22:7, chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Sabe, olha só, olha o que Jesus faz. Jesus pega os seus discípulos e fala: olha, você vai entrar na cidade, lá você vai ver um homem assim, carregando um cântaro, e com esse homem você vai chegar nele e vai falar: onde o mestre pediu para fazermos a ceia. E aí ele vai, aí no 14 vem: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazeis isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de nós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Aqui foi o versículo que eu falei, né, anteriormente. Mas sabe, o que chama a minha atenção aqui, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Todas as vezes em que nós montamos uma mesa de ceia para celebrar como um memorial o que Jesus fez por nós, Ele se faz presente. Sabe, Jesus está aqui, querido. Jesus está aqui e Ele está querendo nos trazer entendimento de que estar sentado à mesa com Ele vale mais do que qualquer outra coisa, vale mais do que estar em qualquer outro lugar, vale mais do que fazer qualquer outra coisa. É estar aqui, é saber que nós temos o direito, nós temos o acesso a este pão, a este cálice, a celebração do que Ele fez por nós. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para você, eu pergunto, e eu vou perguntar mesmo: o que você está fazendo para levar o reino de Deus adiante? O que você está fazendo para demonstrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele cura? Sabe? Ei, Jesus cura. O que nós estamos fazendo? Quantas pessoas nós estamos colocando as nossas mãos e nós estamos dizendo: seja curado em nome de Jesus.
faremos domingo que vem o culto das crianças aqui. Gente, como esse culto das crianças fala com a gente. Sabe, eles estão se organizando, porque vai ter um mover e as pessoas vão cair. Quem vai segurar as pessoas que vão cair? Eles estão se perguntando. Sabe, eles querem orar aqui na frente. E eles não querem simplesmente, Pai, em nome de Jesus, abençoa todo mundo, amém. Eles querem ter vida naquilo que eles estão falando. Porque eles acreditam que quem estará aqui, né, naquela noite vai ser impactado pela palavra que vai sair do coração deles. E eu olho para mim, eu olho para você e eu digo o que nós estamos fazendo. Hoje, no começo do culto, um minuto antes de começar o culto, eu estava ali e eu fui conversar com a Yasmin. A Yasmin é filha da Maria. A Maria está vindo aqui hoje pela primeira vez. E ela chegou para mim e ela falou assim, tia, você sabe a minha mãe? A minha mãe vem aqui hoje e eu quero que você ore por ela, porque eu sei que você vai orar por ela e ela vai ser curada. Sabe? E eu vi tanto brilho no olho dela. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda olhar para ela. Que coisa mais linda olhar para você. E saber que todos nós estamos sentados à mesa de Cristo. E nós sabemos que a mesa cura. E nós sabemos que o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você é tão poderoso, é tão valioso. E a gente não pode negligenciar tão grande salvação. E a salvação não é simplesmente, não, no dia que eu morrer eu vou ser salvo. A salvação é hoje, a salvação é a gente orar por ela e ela ter as dores dela sanadas em nome de Jesus. É a gente orar pelos nossos filhos e eles serem guardados do maligno. É a gente orar pelos nossos filhos e eles não ficarem doentes. É a gente orar pelos nossos filhos. E os nossos filhos irem muito mais além do que nós fomos. Eu não sei você, mas eu não tive, os meus pais não são crentes. E você sabe, os meus filhos, eles tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão. Porque quando eu me casei, eu já era cristã. Então eu vou te dizer, os meus filhos já foram muito mais além do que eu. Porque eles nasceram em um lar onde Jesus sempre foi exaltado. E eles vão muito mais adiante do que eu. Os seus filhos vão muito mais adiante do que você. Eles vão pisar em lugares que você nunca pisou. Eles vão falar com pessoas que você nunca falou. Eles têm uma ousadia que nós não temos. Eles terão um conhecimento sobrenatural, que muitas vezes a gente fica moldado demais, pequeno demais. E eles estão falando, tia, se você orar vai dar certo, porque eles entendem que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não porque eles estão lendo lá em Tiago 5, mas porque eles estão vivendo. Eles estão vivendo o verdadeiro sacrifício de Cristo. Eles estão vivendo no dia a dia deles. Eles estão orando em línguas. Eles estão com os dons estão em manifestação naquelas salas. Os dons estão em manifestação. Minha voz está indo embora. Os dons estão em manifestação na escola onde eles estão. Aleluia. Aleluia. Ei, não vamos sair daqui essa noite, queridos, da mesma forma. Nós não podemos negligenciar a verdadeira Páscoa. Porque quando Jesus foi levado, e aí a gente continua lendo. Quando Jesus foi levado ali mesmo no 22, que a gente nem vou ler, só vou falar.
Hoje eu tô sentindo minha voz indo embora. Volte em nome de Jesus. Preciso terminar. E a gente continua lendo o 22. Então, em vários momentos ali, quando Judas chega para dar um beijo no rosto de Jesus, que tem a multidão, e aí vem dois, e Pedro vem em cima e corta a orelha do soldado, e Jesus para, não precisa disso, vai lá e cura aquela orelha. E Jesus fala assim: eu sempre estive com vocês, e vocês vêm me buscar aqui. Enfim, a gente vê todo o sacrifício de Jesus, quando ele é preso, quando ele é levado a Pilatos, quando ele é levado a Herodes. E você sabe, quando a gente lê a história, a gente vê que nem Herodes nem Pilatos queria matar Jesus. Ele foi morto pela multidão que falou: solte Barrabás, solte Barrabás. As pessoas, elas não tinham a consciência de quem era Jesus, mas ao mesmo tempo era preciso que Jesus morresse naquela cruz. A Bíblia diz lá em Lucas 22, que quando Herodes viu Jesus, ele ficou alegre, porque ele diz: eu queria te conhecer, porque eu sei quem é você. Aleluia. Sabe? E eu te pergunto: você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus na sua casa? Você sabe quem é Jesus nos seus filhos? Você sabe quem é Jesus? Fala: Jesus é o plano perfeito. E aí Jesus vem, aqui no 23, Lucas 23, no 34, fala assim, no 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e ele também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes. Gente, você tem noção disso? Ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi chutado, ele foi xingado, ele foi blasfemado. E no final ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, tirando sorte sobre elas. Aqui em Lucas não fala, mas lá, eu acho que lá em Mateus fala: e Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E Jesus, naquele momento, ele morre. E naquele momento que Jesus morre, antes de Jesus morrer, ele fala: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que sacrifício ele fez por mim e por você. Ele sentiu tanta dor. E quando ele chorava, era como lágrimas de sangue saindo dele. Se você ler o Evangelho, você vai ver. Por quê? Porque nesse momento em que ele estava naquela cruz, ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Ele estava ali me representando, te representando. Ele estava nos representando diante do Pai. Por isso que ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E logo quando Jesus ressuscitou, que Jesus chega, Jesus fala: Shalom, paz seja convosco. E aí, voltando, quando Jesus ainda estava ali na cruz, o que mais fez Jesus sofrer foi a separação dele com o Deus Pai. Mas eles se separaram, sabe por quê? Porque o pecado que ele carregou fez com que ele se separasse de Deus.
E ele não queria se separar de Deus. Mas ele sabia que ele quando morresse, ele ressuscitaria comigo e com você. E você sabe, eu gosto de pensar tudo isso e dizer, o que Jesus fez quando ele ressuscitou, ele restaurou a paternidade de Deus na nossa vida. E a paternidade de Deus que ele restaurou nas nossas vidas não poderia ser restaurado por mais ninguém. Nós lemos lá em Êxodo 12 que deveria ser um cabrito macho perfeito. Jesus era perfeito. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, que hoje para nós simboliza, quando nós pegamos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, que nós bebemos e nós colocamos esse sangue para dentro, nós estamos dizendo para Deus, Pai, Tu és o meu Pai. Eu posso te chamar de Pai. Sabe a paternidade de Deus, querido? A paternidade de Deus restaurada através de Jesus faz com que eu e que você, a gente não possa ser negligente no levar a palavra, no carregar o poder. Mas como vai ser a minha vida agora? A sua vida agora vai ser conforme a palavra de Deus. A sua vida agora vai ser feliz. A sua vida agora vai ser colocando tudo no lugar. A sua vida agora vai ser melhor do que antes. Porque Jesus coloca no lugar, queridos, aquilo que nem a gente sabia que estava fora do lugar. Jesus cura a nossa alma, Jesus cura o nosso corpo em lugares que nós nem sabíamos que tínhamos dores. Aleluia. Aleluia. E sabe quando Jesus restaura a paternidade? Porque quando a gente vê lá em Gênesis, quando a gente vê em Gênesis, quando Deus cria o homem para se relacionar com ele, Deus criou um homem perfeito. Deus criou um homem para ter um relacionamento com ele. Ou seja, se Deus criou o homem, e Deus criou, né? Se não, tendo Deus criado o homem, foi perfeito. Você é perfeito. Você é perfeito. O Senhor te criou, mesmo você olhando hoje e se achando cheio de erros. O Senhor te fez perfeito. Sabe onde estão os nossos erros? Os nossos erros estão quando nós não olhamos para a palavra, quando nós não levamos em consideração o sacrifício de Jesus, que Ele veio restaurar. A Bíblia diz na Nova Aliança, abra lá em João 1. João 1. Olha só, João 1, no versículo 1, fala assim: no princípio era o verbo. Onde era o princípio? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou ler de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe? Quando Adão, ele perde essa comunhão com Deus. E entre Adão e Jesus, aí a gente vê toda a história de Israel no meio. A importância de Israel, a importância das tribos de Israel, a importância do povo ser preservado. Então a gente vê entre Adão e Jesus. Quando a gente entende que entre Adão e Jesus, Deus sempre nos amou.
E Deus sempre esteve na expectativa de ter este relacionamento conosco novamente, através de Jesus, através da morte de Jesus e através da ressurreição de Jesus. E aí a gente vê aqui, em João, no princípio era o verbo, ou seja, o que Jesus veio restaurar, como eu falei, Jesus veio restaurar a paternidade de Deus. Eu dou uma matéria no Rema, o nome da matéria é Caráter de Deus. Mas sabe, eu tenho pensado que essa matéria, ela está muito mais para caráter do Pai. Porque é isso que Deus é para nós. Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus veio restaurar essa paternidade. Jesus veio restaurar essa aliança. Jesus veio dizer: ei, o meu sangue derramado paga todas as dívidas. E Ele diz: está totalmente pago. O que está totalmente pago? Está totalmente pago os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que a gente não poderia fazer por nós mesmos, aquilo que nós não poderíamos morrer pelos nossos pecados. Jesus fez isso por nós. Sabe, Jesus é o plano perfeito. Jesus nasceu de mulher. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus ensinou, Jesus morreu no madeiro como deveria ser, Jesus sofreu como deveria ser, e Jesus ressuscitou. Sabe, o domingo de Páscoa, quando Maria chega naquele lugar e ela vê que aquela pedra foi removida e ela já fica: roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. Onde ele está, onde ele está? E ela chega, não tem mais um corpo lá. E vem 2 anjos e falam com ela: porque você procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo. Sabe, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança, queridos, é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis. E a nossa esperança, ela não é só para essa vida. Nós sim temos grandes expectativas nesse mundo que nós estamos vivendo, não nos conformando com ele, mas enquanto nós temos vida. Porque o que nós estamos fazendo aqui essa noite, nós estamos nos reunindo como família. Vocês estão entendendo? Então, sabe, qual é a esperança para hoje? A esperança que nós temos para hoje é que nós vamos orar e as coisas vão acontecer. É que nós vamos orar pelos nossos filhos e eles vão ser restaurados. É que nós vamos orar por pessoas e elas aceitarão Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Esta é a nossa esperança, em que o Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós temos, queridos, tantas promessas do Senhor, tantas promessas do Senhor. Tantas promessas do Senhor. Para quê? Para vivermos aqui. Mas essa não é a nossa única esperança. Porque a nossa esperança é levar Jesus para as pessoas. É fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus. Porque nós congregamos, porque nós estamos reunidos no domingo, na quinta-feira. Queridos, venham no culto da quinta-feira. Venham. Olha, tem sido muito bom. Porque nós congregamos para aprender a palavra. Porque se a gente vai para a escola, eu vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade de administração. Se eu não for àquela faculdade, sendo ela presencial, tá certo? Sendo ela presencial, se eu não for, ou se for online e eu não cumprir as horas que eu preciso ali naquele lugar, no final é a mesma coisa de não ter feito. Então o que nós estamos fazendo na igreja? Nós estamos congregando e aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da palavra, Por isso nós congregamos. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Ou seja, nós temos uma grande esperança. Cristo morreu por nós. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós podemos ler isso lá em Efésios. Abra sua Bíblia lá. Já estou finalizando.
Efésios 1. Sabe? Efésios é um livro maravilhoso para você ler, porque Efésios, ele destaca o nosso papel, ele destaca a nossa vida, ele destaca quem nós somos em Cristo. Amém? E aí a gente vê aqui, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas sabe, eu quero ler aqui a partir do 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós e do nosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Queridos, eu vou dizer para você, pense uma oração que eu faço por você. Pense uma oração que eu faço pela igreja, Verbo da Vida do Guará. Que vocês tenham, o 18, que vocês tenham os olhos iluminados, os olhos do vosso coração iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. E isso aconteceu em um domingo de Páscoa. Isso aconteceu em um domingo de Páscoa, quando Cristo ressuscitou dos mortos e ele se sentou à direita de Deus, e ele me representa, ele te representa. Aí o 22, não, o 21, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Eu te pergunto, qual o nome do seu problema? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala aí, qual é o seu problema? Cutuca da direita, cutuca da esquerda. Qual é o seu problema? O seu problema tem nome? Se o seu problema tem nome, eu quero te dar uma novidade. O seu problema, ele foi colocado abaixo de Jesus, onde ele, no 21, ele foi colocado muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que você acabou de falar. Ele foi colocado acima do seu problema, não só agora, mas também na era vindoura, porque a nossa esperança, querido, não é só para agora, a nossa esperança é para todo sempre. Nós estaremos com ele, nós estaremos com ele. Ele é a nossa Páscoa, ele é aquilo que nós temos de mais precioso. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o corpo, e a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Aleluia, aleluia. Fala comigo, Jesus é o plano perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. E aí lá em Apocalipse 22, querido, Deus está falando conosco e Jesus fala, venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. E eu te pergunto, o que você tem feito? Como você tem agido? Como você tem se movido? Como você tem andado? Com quem você tem andado? Com quem você tem compartilhado essa palavra? Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Sabe, nesta noite de ceia, algumas pessoas até estranharam, mas hoje não é o primeiro domingo do mês. Como no domingo que vem nós teremos o culto das crianças, nós antecipamos, até mesmo porque hoje é Páscoa.
né? Hoje, de fato, nós celebramos o que Jesus fez. Nós celebramos o sacrifício de Cristo. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Você pode ficar em pé? Pai, nós te louvamos, Senhor. E nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos, Senhor, de sermos feitos filhos de Deus. Nosso Senhor, sabe, faça uma oração de consagração ao Senhor nessa hora, querido. Consagre-se ao Senhor. Entenda que existem tantas coisas para acontecer. E o Senhor conta com você. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Pai, muito obrigada, Senhor. Querido, se você ora em outras línguas, fique no seu lugar orando em outras línguas. Aleluia. 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 Sabe? Pode continuar orando. Existem tantas coisas que o Senhor quer fazer na sua vida. Existem tantas coisas que o Senhor quer fazer com você, por você, através de você. Pergunte ao Senhor o que Ele quer de você. Pergunte ao Senhor qual o propósito da sua vida. Pergunte ao Senhor por que você está fazendo o que você está fazendo. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero saber se existe alguém aqui essa noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se existe alguém aqui neste lugar que fala: ei, eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso de Jesus, eu entendo que Ele nasceu de mulher, eu entendo que Ele morreu naquela cruz, e eu entendo que Ele ressuscitou. Sabe, essa é uma noite de salvação. Esta é uma noite de salvação. Sabe, se você fez essa oração há muitos anos e você fala: eu quero me reconciliar com Cristo. Ei, esta é uma noite de salvação. Esta é uma noite de salvação. Se você está aqui essa noite, eu te digo: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque eu te digo, caminhar com Cristo, ter Cristo na sua vida é a melhor coisa. Ah, mas eu já tenho Cristo na minha vida. E eu te pergunto: você já fez essa oração publicamente? Sabe, porque quando Jesus morreu, Ele morreu naquela cruz, publicamente, por mim e por você. Sabe, existem mudanças que estão para acontecer na sua vida. Existem mudanças que estão para acontecer na sua vida, diz o Senhor. Existem mudanças que estão para acontecer na sua vida. Existem coisas que estão para acontecer na sua vida. E o Senhor está falando exatamente com você. E o Senhor está te dizendo: não se preocupe, apenas creia, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te conduz. Eu sou o Senhor que te guarda. Aleluia. Existe alguém essa noite? Se tiver, eu quero que você venha aqui à frente. Sabe, eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço.
Porque o Senhor te ama tanto, o Senhor te ama tanto. Tantas coisas boas estão para acontecer na sua vida. E o Senhor te diz, apenas creia, apenas confie no Senhor. Apenas confie naquilo que está acontecendo na sua vida. Aquilo que está passando pela sua cabeça não é algo da sua cabeça, mas sou eu, o Senhor, que está dizendo. Aleluia. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Aleluia, você se alegra no Senhor. No amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Hoje é noite de salvação. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Sabe, se tivesse a hora, essa é a hora. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive.